Começamos agora mais uma entrevista para a Beta Redação na editoria Economia. Aqui conosco hoje Cássio Moreira, que é economista e professor pós-doutorando em História Política pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Olá, Cássio. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Em 2016, o ganho médio de uma pessoa que integra o grupo de 1% mais rico da população era equivalente a 36 vezes o ganho de uma pessoa que integra o grupo da metade mais pobre do país. Esse já é um problema característico aqui no Brasil. O que tu enxerga como motivo da persistência nessa diferença entre os brasileiros? Bom, em primeiro lugar, eu tinha comentado até com vocês antes, que vocês escolheram um dos principais assuntos para se tratar, porque, na minha opinião, a nossa má distribuição de renda, o que leva a uma enorme concentração de renda, é o maior problema de todos que o Brasil tem. E para a gente tentar entender esse problema, além da questão histórica, né, nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, as pessoas foram libertas sem estudo, sem nada. Isso colabora, né, também pela nossa má distribuição de renda. Nós fomos um país capitalista que nunca teve uma reforma agrária, ao contrário do Japão, por exemplo, ou outros países que tiveram uma reforma agrária. Nós temos desde problemas do grande latifúndio. Então, várias coisas até o nosso processo de industrialização colaboraram para essa concentração de renda. Então, o Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar dados do IBGE lá de 2000, você sabe quanto para estar entre os 10% com uma renda mensal, está entre os 10% mais ricos do país? Lá em 2000, ou seja, 19 anos atrás, com R$ 2.700, tu estava entre os 10% mais ricos. Se eu fosse atualizar esse valor para 2017, 2018, eu estaria em torno de uns 6.600 aproximadamente, para ter entre os 10% mais ricos. Então, para vocês perceberem a gravidade da situação, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós estamos entre os 10 países, se não me engano, na 9ª posição, da pior distribuição de renda. Então, todas as políticas que envolvem essa questão têm que ter prioridade no sentido de tentar atenuar e diminuir essa distribuição de renda. Se a gente for olhar a história econômica do Brasil, a gente vai ver que pouca coisa foi feita para tentar melhorar essa distribuição de renda. O crescimento econômico por si só não resolve. Um país pode crescer sem distribuição de renda. Um país pode crescer com concentração de renda. Nossa, isso é assustador, né? E a gente vive essa realidade todos os dias. Tu falou da questão histórica, a gente tem uma questão sobre isso. Reformas de base propostas pelo presidente João Goulart incluíam os setores educacional, fiscal, político e agrário. Na época, elas deveriam conduzir à redução das desigualdades. Se feitas hoje, elas produziriam o mesmo resultado. Quais seriam, digamos, as reformas de base a serem feitas atualmente para reduzir essas diferenças todas que a gente estava falando? E se já tem algo nesse sentido que tu enxerga que esteja funcionando ou que possa ser reforçado? Eu acho que existem, na época, assim como hoje, embora na época se ganhou muito destaque a questão da reforma agrária, mas isso até está no meu livro, tem uma parte do meu livro que eu faço só uma análise sobre as reformas de base propostas pelo ex-presidente João Goulart. Havia duas grandes reformas que até hoje perduram como as principais. Uma reforma política, que melhore a representatividade do Congresso em relação da população e não de quem os financia, e a irmã da reforma política, que seria a reforma tributária. E aí entra o cerne da questão. O Brasil tem um sistema tributário muito injusto. As pessoas sempre escutam que o Brasil paga muito imposto. É verdade e não é ao mesmo tempo. Se a gente for abrir por classes, a gente vai ver que o Brasil é um país que a classe baixa e a classe média pagam muito imposto, e a classe alta, especialmente aquele 1%, que detém praticamente quase 40% da renda nacional, ela paga muito pouco imposto. O Brasil é um país que ele tem um sistema tributário regressivo. O que seria um sistema tributário regressivo? Quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Então, uma das reformas, o mais importante do que uma reforma da Previdência, que eu acho que tem que ser feita, não essa que está sendo proposta, na minha opinião, mas uma reforma da Previdência que realmente mexa na questão
de alguns privilégios, que na minha opinião essa reforma não toca nisso, mas uma das reformas principais, na minha opinião mais importante inclusive, para essa questão de distribuição de renda, é a reforma tributária. Que a gente saia de um sistema regressivo para um sistema progressivo. No sistema regressivo, grande parte dos impostos que o governo arrecada, taxas, contribuições de melhoria, etc., é proveniente de bens e serviços, o que faz com que o nosso custo Brasil fique mais alto, onera a produção, prejudica o consumidor, porque ele vai estar pagando produtos mais caros por causa da incidência de impostos. E aumenta essa diferença. E aumenta essa diferença, né? E o Brasil, em vez de alguns outros países, por exemplo, até os próprios Estados Unidos tem uma incidência de uma carga tributária mais progressiva, né? Ou seja, muito pouco imposto sobre patrimônio e renda. Uhum. E a questão da concentração de renda, ela é muito preocupante e problemática pelo seguinte, quando uma pessoa chega num patamar de renda, de patrimônio muito alto, que aquele dinheiro já não cabe mais, não adianta mais comprar helicóptero, jatinho, é muito dinheiro que isso aí, né? Esse dinheiro acaba sendo um instrumento de poder. Ele já é, né? Mas com esse dinheiro a mais, acaba sendo um instrumento não apenas dessa pessoa que construiu esse patrimônio adquirir bens, mas como ela tem tanto dinheiro que ela não vai conseguir adquirir tantos bens, sobra um dinheiro que acaba sendo um instrumento de poder, que muitas vezes ajuda a se perpetuar essa concentração de renda. Notem que nós temos um sistema bancário concentrado, com poucos bancos, que acabam trazendo tarifas. As tarifas são cobradas, quanto mais tu tem dinheiro, menos tu paga a tarifa, e quanto menos tu tem dinheiro, tu mais paga a tarifa, ou seja, já colabora para essa concentração de renda, né? As pessoas que têm dinheiro, elas conseguem colocar os seus filhos em escolas melhores, e essas escolas melhores contratam professores muitas vezes mais qualificados, porque têm condições de pagar mais, e essas pessoas são formadas, saem dessas escolas melhores e, por consequência, vão conseguir melhores empregos. Então, isso é uma coisa que se perpetua, né, no país. Para finalizar, tu acredita que existe uma maneira da sociedade fazer algo para ajudar a reduzir essa diferença? Eu acredito que quanto mais as pessoas tiverem consciência que o maior problema de todos do Brasil, claro que existem muitos problemas, corrupção, saúde, educação, no ensino médio, básico, muitos problemas. O Brasil teve, nos últimos anos, um processo lento de redistribuição de renda, principalmente puxado pela estabilidade monetária, que é a base de tudo, alguns programas de transferência de renda, como Bolsa Família, entre Minha Casa Minha Vida, entre outros, e a própria valorização real do salário mínimo, né? E só que de uns tempos para cá, a partir da crise que a gente teve em 2016, 2015, 2016, 2017, enfim, essa leve melhora na distribuição de renda começa a piorar. E isso começa a ficar visível nas ruas. A gente começa, nos últimos 2, 3 anos, a andar pelas ruas e ver cada vez mais pessoas em condição de mendicância, pedindo, etc. Por isso que eu digo, enquanto o brasileiro não tomar para si trazer para a pauta a discussão que o grande problema de todos é a distribuição de renda e que a violência está muito associada com a questão da droga e também com a questão da má distribuição de renda e a própria corrupção também, né? Sim, está intimamente ligada a isso. A corrupção, na minha opinião, não é a causa, é uma consequência, porque ela existe em outros países e ela existe há muito tempo no Brasil. A corrupção é uma consequência de uma sociedade cada vez mais desigual, tanto desigual em cultura, em educação, né, e igualdade de oportunidades. Por isso que, além dessa questão do cidadão tomar consciência que o maior problema de todos, para nós encaminharmos para o desenvolvimento, é a nossa péssima distribuição de renda. E uma das coisas chaves nesse processo é mudar o sistema tributário de regressivo para progressivo. Essa foi mais uma entrevista para a Beta Redação na editoria Economia, com supervisão do professor Pedro Osório, apoio de Renata Simi e suíte de Lucas Reis. Muito obrigada!